pelo tempo que julgar necessário. Merci beaucoup, Monsieur le Président da Comissão das Affaires Étrangères. Muito obrigado, senhor presidente da Comissão das Relações Exteriores. Muito obrigado, senador Nunes, pela sua introdução e pelas palavras suas, que são palavras amigáveis à altura da amizade e da afeição que o senhor tem para a França. Queria primeiro, senhor presidente, agradecê-lo pelo convite e agradecer a todos aqueles que contribuíram para que esse encontro possa acontecer hoje. Eu tenho um certo problema, pois me expresso em francês, peço desculpas por isso, tenho certeza que a tradução será excelente e prometo que se me convidarem novamente, falar português da próxima vez. Não sei se eu vou ter o sotaque do Rio, de Porto Alegre ou no Norte, mas mais provavelmente eu vou ter um sotaque francês quando falar português. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade excepcional que os senhores estão me oferecendo. A relação entre a França e o Brasil é uma relação antiga, extremamente densa. Não vou, frente a essa comissão, lançar-me no histórico dessa relação. Todos sabem que os primeiros contatos entre a França e o Brasil são muito antigos e remontam a vários séculos. Como disse o senador Nunes, ser embaixador no Brasil não é ser embaixador em qualquer país. Eu acho que os laços que unem a França e o Brasil são laços muito profundos. Há no Brasil uma sincera amizade e um sincero interesse pela França, e há na França, eu acho, um interesse pelo Brasil que nunca foi desmentido. Para um embaixador que começa a sua missão, já que apenas comecei em setembro, partir com uma bagagem histórica que, na verdade, é positiva e promissora para o resto da minha missão, pelo menos é o que espero. É verdade que a França e o Brasil estão ligados por relações que qualificamos como parceria estratégica. Essa expressão tende hoje a não significar muito. O Brasil tem várias parcerias estratégicas com muitos países, a França também, temos muitas parcerias estratégicas, mas eu acho que a parceria entre a França e o Brasil reveste-se de uma atualidade e de uma profundeza que, mais uma vez, fazem dela uma relação especial. Pelo menos o objetivo da minha missão é o de desenvolver essa parceria entre os nossos dois países. Como bem disse Vossa Excelência, senador Nunes, visitas importantes aconteceram. A presidente Dilma Rousseff foi fazer uma visita de Estado em dezembro de 2012 na França. Eu era, na época, o chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores. E um ano depois, o senhor François Hollande fez também uma visita de Estado no Brasil. E me congratulo que essa visita tenha acontecido no início da minha missão. É uma chance extraordinária para um embaixador ter uma visita de tal nível no início da sua missão, porque isso nos coloca um horizonte. Esse horizonte havia sido fixado quando a senhora Rousseff havia ido para a França, já que os dois chefes de Estado haviam adotado um plano de ação. Mas o verdadeiro início dessa parceria estratégica remonta ao ano 2006, com as relações entre o presidente Chirac e o presidente Lula, e se concretizou por um primeiro plano de ação em 2008, dezembro de 2008. Parece que todas as visitas importantes entre a França e o Brasil ocorrem em dezembro. Não sei porquê, deve ser um presente de Natal para nós todos. Quando o presidente Sarkozy veio, portanto, em dezembro de 2008, aqui no Brasil. É preciso que uma parceria estratégica tenha uma base sólida. Entre a França e o Brasil temos esse alicerce. Qual é
alicerce. É a recusa do laissez-faire no palco, então, no cenário internacional. É uma paternidade dizer que a globalização se impõe para nós, ela tem muitos efeitos benéficos, mas também tem efeitos distorsivos. E eu acho que os nossos dois países não querem abandonar sua capacidade de canalizarem essa globalização para ela ser justa e em benefício da maior parte do mundo. Os nossos dois países acreditam numa forma de regulação internacional, o que é muito importante. Tanto o Brasil quanto a França estamos engajados na ideia de trabalhar em favor de um mundo mais justo, favorecer a emergência das economias e fazer com que, mais uma vez, os benefícios da globalização possam atingir o maior número possível de pessoas. Também, nesse mesmo sentido, fazemos questão de entrar numa abordagem bastante próxima dos dois países do que deve ser a governança mundial, tanto no plano econômico quanto no plano político, de modo que os organismos internacionais sejam ao mesmo tempo mais equilibrados na sua representatividade e mais representativos do mundo tal como é. Claro está que as instituições herdadas da Segunda Guerra Mundial, num mundo que era totalmente diferente, não são mais pertinentes hoje. A visita da presidenta Dilma Rousseff em Paris em 2012, a do presidente Hollande em 2013 aqui no Brasil, permitiram confirmar essa parceria estratégica e relançá-la. O que significa isso para países como França e Brasil? Lembro que o Brasil é a 7ª economia mundial, daqui a pouco sexta, quem sabe a 5ª, e que, obviamente, temos muito a intercambiar. O que caracteriza a nossa parceria é o interesse que temos por verdadeiras transferências de know-how e de tecnologia. Nosso objetivo não é apenas multiplicar as nossas trocas econômicas, não é apenas que o Brasil venda mais para a França e a França mais para o Brasil. Desse ponto de vista, fizemos progressos enormes. Nos últimos 10 anos, o nosso comércio bilateral dobrou, e o objetivo fixado pelos presidentes era dobrar o nosso comércio nos 10 próximos anos. Aparentemente, é algo perfeitamente realizável. Mas, no fundo, não é isso que nos interessa mais na nossa relação com o Brasil. O que nos interessa é que haja mais empresas brasileiras no Brasil, mais empresas francesas que participem ao desenvolvimento do Brasil e que concorram para essa ambição que tem o Brasil de se tornar potência mundial, que tem um peso no concerto das nações. Existem programas emblemáticos dessa transferência de know-how e de tecnologia. O mais conhecido é o programa de construção de submarinos, que foi lançado nos anos 2008 e 2009. É o tal programa ProSub, que se divide em várias ações. Primeiro, a fabricação no Brasil de 4 submarinos Corpem, a criação entre a DCNS e a Odebrecht, que criaram uma joint venture de uma base para esses submarinos no estado do Rio de Janeiro, e queria ressaltar esse ponto que me parece capital, a decisão dos dois países de juntos construírem um submarino de propulsão nuclear, a França trazendo seu apoio para ajudar a definição desse submarino, sendo que a parte de propulsão nuclear depende do know-how do lado brasileiro. Queria insistir sobre esse ponto, porque estou aqui para falar francamente. Eu tenho lido na imprensa que esse programa não estava indo tão bem assim. Todas as indicações que temos mostram o contrário. A presidente Dilma Rousseff disse ao presidente Hollande que ela se sentia muito satisfeita pelo avanço do projeto. O chefe de Estado-Maior da Marinha esteve na França e também se declarou muito satisfeito. É
um programa que está funcionando bem, sim, e quero lembrar que a França é o primeiro país nuclear que compartilhe desse know-how nuclear. Nunca tinha sido visto antes. Esse fato é único e merece ser ressaltado. A esse respeito, as relações entre a França e a Marinha Brasileira são simplesmente excepcionais. Somos o primeiro parceiro estrangeiro da Marinha Brasileira. Temos muito interesse pela vontade que tem o Brasil de ter uma marinha performante, moderna. O Brasil deseja desenvolver um novo sistema de proteção de suas fronteiras marítimas. Com o Cisgás, a França pode contribuir a isso e o Brasil quer comprar fragatas e também tem a ambição de fabricar por si próprio o seu primeiro porta-aviões, e a França, a esse respeito, está disposta a trazer o seu apoio. Isso é apenas um exemplo, são muitos os outros. Eu poderia citar os helicópteros da Ilha que é propriedade a 70% pela chamada Airbus, ex-EADS, e é a construtora de helicópteros brasileiro, mas também é a única construtora de helicópteros na América do Sul. E hoje a Elibras produz cerca da metade dos helicópteros utilizados nesse país e, sobretudo, está engajada nesse programa apresentado pelo presidente Sarkozy e a senhora Rousseff de produção de 50 helicópteros para as Forças Armadas brasileiras. Esses são dois exemplos. Eu queria citar mais um exemplo bastante único também em matéria de transferência de tecnologia. É a vontade do Brasil de ter um supercalculador. Há discussões entre a empresa BU e o Ministério das Ciências. Essas discussões estão avançando bastante. Esse supercomputador vai dar ao Brasil capacidades de cálculo excepcionais. Pouquíssimos países dispõem dessa potência de cálculo. Por parte da França, me parece ser uma contribuição muito grande ao desenvolvimento da capacidade brasileira. Mas, para além de tudo isso, as nossas empresas não têm por único objetivo vender mais no Brasil, como também investir nesse país. Eu fico muito feliz em ver que somos o quarto país investidor no Brasil, com um estoque de 35 bilhões de dólares. Todos os anos são 2,8 bilhões de dólares de investimentos novos franceses no Brasil, 620 subsidiárias francesas instaladas no Brasil, que representam 500 mil empregos no Brasil. Mas não é apenas uma presença ligada ao tamanho do mercado brasileiro ou latino-americano, é uma presença simplesmente mundial. Muitas empresas, o personal Rodia, na L'Oréal, muitas outras empresas, resolveram criar centros de pesquisa no Brasil que não são apenas destinados ao Brasil. Esses centros de pesquisa são destinados a todo o leque de produtos produzidos por essas empresas e que essas empresas querem vender no mundo inteiro. Portanto, são centros de pesquisa de nível internacional criados pelas empresas francesas no solo brasileiro. Na sequência da visita do presidente Hollande no Brasil, eu acho que podemos dizer que essa parceria hoje está se reorientando em três eixos principais que vão estruturar a relação entre a França e o Brasil nos próximos anos. Primeiro, a energia. Parece-me óbvio que as empresas francesas, o know-how francês, têm um papel a desempenhar em matéria energética no Brasil. Alguns exemplos. O primeiro é Total. A Total, o nosso campeão nacional do setor petroleiro, é membro do consórcio do pré-sal com 20%. Isso significa concretamente que a Total vai investir nos próximos anos, eu acho que
valor da ordem de 25 bilhões de dólares no Brasil, o que é uma marca de confiança excepcional. Eu não acho que hoje a Total tenha perspectivas de investimento tão vultosas em outro lugar do mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a presença já muito importante na hidroeletricidade da GDF Suez, que é muito presente aqui no Brasil. E o terceiro ponto muito importante no contexto energético brasileiro é a energia nuclear, já que a Areva, o nosso campeão nacional em matéria nuclear, vai terminar a central de Angra 3 e são decisões que o governo brasileiro deverá amadurecer no âmbito da sua reflexão sobre o que deveria ser o melhor mix energético, mas se o Brasil prevê relançar um programa nuclear, o que me parece que ele deverá fazer, a nossa empresa francesa Areva terá muito o que oferecer. Então, esse é o primeiro axo, energia. O primeiro eixo, energia. O segundo eixo muito importante é espaço e satélites. Durante a visita do presidente Hollande, foi concluído um acordo com a empresa Thales e Ariane Espace para a construção de um satélite de comunicação dual, tanto civil quanto militar. Uma tal aquisição que iria implicar em transferência de tecnologia, já que parte do satélite será construída no Brasil, é o início de um programa importante. Eu penso, mais uma vez, que na área do satélite, na área espacial, há muito o que fazer entre a França e o Brasil. E o terceiro eixo, que já mencionei, portanto não vou insistir, é tudo que diz respeito aos supercalculadores. Temos aqui um alicerce, um conjunto renovado, regenerado para os próximos anos. E um ponto muito importante para nós, já que estou falando, tenho a sorte de poder falar com o parlamento brasileiro, há um acordo muito importante que foi assinado entre a França e o Brasil, que é um acordo de previdência social que irá permitir facilitar a mobilidade dos trabalhadores entre a França e o Brasil. Isso é importante numa perspectiva de desenvolvimento das relações tal como a nossa. E, obviamente, a França é uma parceira importante na área de altas tecnologias. Eu penso na aeronáutica, com a presença da Airbus, na área dos radares. Também assinamos um recente acordo com a Fiesp e o Senado em matéria de capacitação aeronáutica em São Paulo. E na área dos transportes, sobretudo ferroviários, todos sabem que o Brasil vai ter que investir maciçamente na área dos transportes. A França, mais uma vez, é um parceiro essencial. Mas nada disso tem sentido se não for completado por uma política ativa dos dois países na área do acesso ao saber e ao conhecimento. E aqui estamos falando da área cultural universitária. As relações culturais entre a França e o Brasil são, diria eu, excepcionais. A França, me perdoe a expressão que pode parecer um pouco arrogante, a França é uma superpotência cultural. Investimos muito na cultura. Temos o Ministério da Cultura, como o Brasil, o que não é o caso de todos os países. Está aí mais um ponto de aproximação entre a França e o Brasil. Fomos muito associados ao desenvolvimento da universidade brasileira, notadamente a da Universidade de São Paulo, como professores como Bastide, Lévi-Strauss, que marcaram as trocas universitárias constantes entre as nossas universidades. É apenas a parte emergida do iceberg, mas eu mesmo assinei acordos com o reitor da Universidade Federal do Rio, o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, para criar novas cátedras e organizar uma nória de professores entre a França e o Brasil. Durante muito tempo, o Brasil foi o parceiro referencial em termos de mobilidade dos alunos, mobilidade orientada entre os diversos programas, e isso surtiu
os resultados. Há um efeito colateral que essa mobilidade permitiu manter uma certa francofonia no Brasil e me congratulo com isso, mas essa mobilidade permitiu, sobretudo, formar, sem dizer besteiras, 2.000 doutores na França nas últimas décadas e mais de 5.000 engenheiros desde 2005, o que é um número importante. Ao olharmos para essa paisagem, fica óbvio que a França havia de ser um parceiro importante do Brasil no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras e nos comprometemos em receber na França 10.000 estudantes no âmbito desse programa. Hoje já temos cerca de 6.000 estudantes brasileiros que vão para a França no âmbito do Ciências Sem Fronteiras, o que torna a França o primeiro parceiro europeu do Brasil nesse programa e o terceiro parceiro do Brasil depois dos Estados Unidos e do Canadá. E é um desafio que precisamos responder juntos. Um desafio para as nossas universidades a receber esses estudantes brasileiros. Acho que estão sendo bem recebidos na França, mas é um desafio também porque precisamos reorientar o que constitui um pouco a base das nossas trocas universitárias, já que hoje a competição não é apenas na área das humanas, em que o Brasil ou a França sempre teve um papel importante, mas também na área de ciências e tecnologias. Mas é um desafio que vamos conseguir vencer. Hoje, mais de 5.000 estudantes brasileiros estão na França. É muito importante, pois esses estudantes são o futuro da relação entre a França e o Brasil. E por oportunidade da visita do presidente Hollande aqui no Brasil, pudemos lançar um programa de estágios previsto no Ciências Sem Fronteiras, estágios na França em empresas francesas e estágios no Brasil em empresas francesas para que os estudantes brasileiros que beneficiam desse programa tenham também uma experiência prática e operacional. Um ponto que me parece essencial, e pessoalmente como embaixador no Brasil me dá alegria, quando eu falo 5.000 estudantes brasileiros na França, temos cada vez mais estudantes franceses no Brasil. E isso, me parece, é o símbolo de uma forma de amadurecimento das nossas relações. Temos 1.400 alunos em várias universidades, em São Paulo, Brasília. São estudantes que foram atraídos pela qualidade das universidades e dos institutos de formação brasileiros. E talvez interesse, as suas excelências, saber que o segundo efetivo de estudantes estrangeiros do Brasil é o francês, depois do colombiano. Nesse aspecto é isso que eu tinha a dizer. Eu queria também evocar nossas relações no que tange a Guiana, já que a França tem o privilégio de ter fronteiras com o Brasil e reciprocamente, e me parece que essa proximidade geográfica deve se traduzir em um verdadeiro trunfo nas nossas relações bilaterais, para que possamos beneficiar plenamente desse trunfo da proximidade. 650 quilômetros de fronteira comum é a maior fronteira que a França tenha com o país brasileiro e que faz com que o Brasil seja também fronteiriço com a União Europeia. É preciso resolver várias questões, o que estamos fazendo graças ao apoio do seu parlamento, do Senado e dos parlamentares franceses e graças ao engajamento das autoridades brasileiras e dos nossos colegas do Itamaraty. Recentemente chegamos a ratificar o acordo sobre o garimpo clandestino. Eu queria agradecer às autoridades brasileiras, os nossos colegas do Itamaraty pelo seu engajamento, mas sobretudo agradecer os parlamentares por essa ratificação que ocorreu do lado brasileiro no próprio dia da visita do nosso presidente da República em Brasília. Temos um acordo na área de transportes, que é importante. Esse acordo será assinado em 19 de março em Paris. O senhor Figueiredo
vai em Paris se encontrar com o Sr. Fabius e o acordo será assinado por essa ocasião. E temos um acordo sobre o Estatuto dos Transfronteiriços para facilitar a mobilidade dos fronteiriços. O acordo está quase pronto e espero, muito sinceramente, que possamos assinar muito em breve, graças a uma troca de cartas diplomáticas. No âmbito das minhas visitas no Brasil, eu estive no Amapá. Foi uma visita muito importante e eu entendi que havia uma verdadeira expectativa naquele estado por um desenvolvimento de relações com a Guiana e, portanto, com a França. Faremos tudo para responder a essa expectativa. Obviamente, tem a questão da ponte, a ponte sobre o Iapoque será inaugurada. É um compromisso que tomaram os dois presidentes durante seu encontro e eu espero que essa inauguração possa ocorrer muito rapidamente. Para terminar, uma palavra sobre as nossas relações políticas. Acho que as relações entre a França e o Brasil são relações de alto nível, muito amigáveis. Eu disse há pouco que se alicerçavam sobre uma visão do mundo, talvez não semelhante, mas similar, mas muito próxima, que permite convergência. Às vezes temos formas de ver um pouco diferentes, mas isso não prejudica essa compreensão recíproca. É preciso fazermos um esforço, me parece, para que o nosso diálogo político possa ser um pouco mais alimentado, rico, que corresponda à intensidade e à qualidade das nossas relações. O Brasil é um país que tem uma política africana, por exemplo, que multiplicou o número de representações diplomáticas na África. Na França, às vezes sem querer, é obrigada a estar presentes e às vezes até a intervir militarmente, o que pode provocar às vezes alguns questionamentos pelo lado brasileiro. Acho que esses questionamentos hoje foram totalmente resolvidos e no que diz respeito à defesa dos Estados africanos, o que a França deseja e o que ela promoveu com os Estados africanos durante a última cúpula África-França em Paris, deseja que os próprios africanos possam se encarregar de sua própria defesa. Estamos intervindo no Mali, que estava no ponto de ser dominado por Al-Qaeda, coisa que ninguém queria. Se o Mali caísse, toda a região cairia. Muitas persecuções, muitos infringimentos aos direitos humanos. A França era o único país que poderia agir de forma urgente e fez. Na República Centro-Africana, a mesma coisa, grandes massacres estavam se preparando. Foi uma intervenção muito complexa, só a França podia fazer. Pedimos o apoio dos nossos parceiros europeus, que recebemos, pedimos o apoio da comunidade internacional e queria dizer da forma mais clara que tanto na questão do Mali quanto da República Centro-Africana recebemos o acordo do Conselho de Segurança para apoiar as forças africanas. Mas são questões extremamente delicadas e o Brasil, que conhece a África, tem muito a trazer para a França e a França também pode trazer sua experiência. Eu acho que o Oriente Médio também é um tema que interessa o Brasil. Aí também temos uma área em que ganharíamos em desenvolver nossas relações. E tem questões mais globais, mais transversais que eu queria evocar rapidamente. Primeiro, o meio ambiente. O fato que o protocolo de Kyoto vai chegar ao seu término, que vai ser preciso renová-lo e que a questão da mudança climática continua aqui na nossa frente. E se não fizermos nada, corremos o risco de provocar uma alta de temperaturas de 2 graus. A França tomou para si a responsabilidade de receber a COP21, Conferência Mundial, que visa obter um novo acordo na área da redução dos gases de efeito estufa. É uma tarefa difícil. Tomamos essa
responsabilidade que nos dá obrigações e uma obrigação de neutralidade, mas claro está que estamos plenamente engajados com a posição europeia no assunto europeia, posições que renovou a sua intenção de reduzir de 40% a emissão de gases de efeito estufa. Mas como é um tema sensível também no Brasil, vocês têm a sorte de ter um ministro das Relações Exteriores que é um perito, especialista na matéria. Este acordo deve ser universal. Todas as partes devem se encontrar nele. A tarefa é difícil, mas é uma responsabilidade histórica que assumimos. Um outro tema que eu queria abordar, um outro tema importante, pois o Brasil tem um papel internacional cada vez mais importante, são as operações de manutenção da paz. O Brasil está engajado no Haiti, na República Centro-Africana, no Líbano. A França também engajou suas forças através da presença de capacetes azuis. É um tema que devemos desenvolver. E o último tema que eu queria desenvolver são as perspectivas de acordo entre a União Europeia e o Mercosul e a governança da internet. Na governança da internet, nossas abordagens são semelhantes. Quando o presidente da República veio, ele concordou com a presidente Dilma Rousseff para que a França seja um dos 2 países europeus associados ao comitê encarregado da preparação dessa conferência de abril em São Paulo. A França, portanto, figura nesse comitê ao mesmo título que a Alemanha. Congratulamos-nos com isso e queremos trazer uma contribuição positiva à organização da conferência. E quanto ao acordo União Europeia-Mercosul, é um acordo no qual a União Europeia está encarregada de negociar. A União lançou as negociações com muitas regiões, muitos países. A negociação mais importante atual é com os Estados Unidos. Nós desejamos que essa negociação entre a União Europeia e o Mercosul possa acontecer para chegar a um acordo o mais completo possível, cobrindo o maior número de temas e de forma equilibrada para que todo mundo possa ganhar com isso. Concessões serão necessárias, nós teremos que fazer concessões, vocês terão que fazer concessões, mas no final das contas, um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul seria um sucesso formidável e um grande incentivo para o desenvolvimento das nossas trocas comerciais. Queria terminar dizendo que como a França tem essa relação antiga com o Brasil, como a França aprecia essa vontade do Brasil de existir no cenário internacional, pois ela tem a mesma vontade, a França deseja que o Brasil tome cada vez mais responsabilidades no palco internacional e seríamos totalmente favoráveis, como já foi dito muitas vezes, que o Brasil tenha um assento no Conselho de Segurança. Agradeço aos senhores pela sua atenção e estou à sua disposição para responder às suas perguntas.